por conta de casos registrados da Covid-19. Ontem, por exemplo, foram confirmados 86 casos da doença aqui no município. Esses aspectos que citamos foi objeto, inclusive, de uma matéria feita neste final de semana pelo jornal Correio, com a manchete que chama bem a atenção. A manchete é bem icônica, né? Feira de Santana, centro de distribuição de Covid. Já instigou pela manchete a reportagem. E sobre o assunto a gente conversa agora com a colega, a jornalista Thaís Borges, que escreveu essa matéria com base em dados do portal GeoCovid, do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, e também Rede Covida da UFBA, junto com a Fiocruz. A jornalista Thaís Borges, que inclusive é natural aqui de Feira de Santana, né? Morou aqui no bairro Capuchinhos, onde fica a sede da Rádio Princesa FM, na qual falamos agora. Thaís, muito bom tê-la aqui conosco, um bom dia, é um prazer falar contigo. Eu quero começar essa entrevista já lhe perguntando qual foi o ponto de partida para esta reportagem, qual foi a ideia desta pauta inicial, que é que levou a esta reportagem a acontecer. Um ótimo dia, bom tê-la aqui conosco. Bom dia, Fernando, bom dia, gente, tudo bem? Obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Também é um prazer falar com vocês. Na verdade, a ideia da pauta surgiu justamente do aumento do número de casos de Feira de Santana, né? Feira, obviamente, o primeiro caso, como a gente fala, né, como todo mundo já sabe, o primeiro caso de Covid no estado foi em Feira, mas pelo menos naquele primeiro mês ali, aparentemente estava tudo muito controlado, né? Mas vocês com certeza sabem bem também que depois de junho para cá, maio para cá, o crescimento de casos foi muito alto. Em pouco tempo, a gente fala isso na matéria, né? O professor Sérgio Rezende até cita que do dia 14 até o dia 27 de junho foram 2.000 casos a mais, né? Isso é muito representativo. Então isso chamou nossa atenção. A gente faz uma matéria, na verdade, sobre o estado inteiro, né? Então, eu tenho acompanhado a Covid de perto desde que começou. Então, foi natural que chamasse a atenção de Feira. A gente começou a entrevistar as pessoas, ouvir os pesquisadores e tal. Então, foi mais ou menos isso. Bom, e na matéria você também traça um paralelo de Feira e municípios vizinhos, né? Você pode destacar para a gente que aspectos nesse sentido em relação à possível potencialização de crescimento ou diminuição de casos, nesse comparativo aí, por que Feira tem também esse potencial maior? Claro. Na verdade é o seguinte, a gente, justamente sabendo do potencial de Feira, tanto rodoviário quanto comercial, né, a gente foi atrás, primeiro, de quem eram essas cidades. Quem são essas cidades que são, de alguma forma, abastecidas ou têm uma relação, uma conexão forte com Feira de Santana. Então, a gente chegou primeiro... na verdade, tem dados diferentes aí, né? Tem os dados do GeoCovid e os dados a partir do IBGE. Eu vou falar um pouquinho dos dois separadamente, só para não misturar. A gente... Primeiro eu cheguei nesse estudo do IBGE que mostra quais são as cidades que dizem que são abastecidas de alguma forma por Feira de Santana, tanto com moda, vestuário e calçados, né, e quanto móveis e eletroeletrônicos. São cidades que compram de feira, né, então são pouco mais de 50 cidades, 51 municípios baianos disseram que feira é o principal destino deles para fazer essas compras. E a gente juntou também as cidades que têm limite, né? Fazem fronteira com feira. Chegamos ao total de 54 cidades. E a partir disso, olhar cada cidade, como que os casos de Covid nessas 54 cidades se desenvolveram ao longo de um mês, né? Do dia 14 de junho até o dia 13 de julho. E foi aí que percebemos, né, que em 52 desses 54 municípios houve um aumento do número de casos. Tem alguns um aumento bem grande, que passa de 2.000%. Claro que quando você pega um número bruto, uma cidade como Capela do Alto Alegre, que vai tipo de 2 casos para 52, pode parecer pouco, mas para aquele universo é muito grande, até porque a gente sabe que caso de Covid... a gente tem que levar em conta a subnotificação, que é muito grande, né? Muitos cientistas estimam que é de 7 até 20 vezes mais do que o número de testes, então
é um número relevante, né? A gente tem que pensar sempre no universo de cada cidade. Enfim, então primeiro chegamos a esse dado, né? E, por fim, também, graças ao professor Washington Rocha, ao pessoal do portal GeoCovid 2019, a gente entrou em contato com eles e eles também mapearam, né, a partir de estudos de fluxo de pessoas entre os municípios e também do número de pessoas e dos índices epidemiológicos, né, de cada uma dessas cidades. Eles chegaram a esses 3 eixos rodoviários, né, e dentro desses 3 eixos rodoviários, as 10 cidades, né, que eu chamo de, abre aspas, assim, né, o top 10 de influência da Covid de Feira. Então são cidades que têm essa relação de troca muito forte pelas estradas, então sempre comunicação, né? Então, de alguma forma, essa cidade sofre um impacto também da Covid e vice-versa, né? Mas assim, no caso de Feira, como Feira tem esse comércio forte, isso é muito considerado, né, pelos especialistas, epidemiologistas e tal, como uma atividade que dá uma propensão maior nessa disseminação. Bom, e por falar em comércio, na reportagem você fala também sobre o impacto na saúde do abre e fecha do comércio de Feira de Santana. O que é que foi identificado a partir daí? No momento que o comércio esteve fechado, no momento que o comércio voltou a abrir, o que é que você conseguiu identificar com base nesses dados que você buscou para fazer a reportagem? Primeiro que é justamente isso, né? O próprio Comitê Científico do Consórcio Nordeste identifica isso, o comércio, como uma das atividades que mais pode influenciar a disseminação do vírus, né? Porque as pessoas estão ali o tempo inteiro e não necessariamente, assim, por mais que existam medidas de distanciamento social e tal, enfim, o comércio é uma atividade que existe muito corpo a corpo, né, em geral, e as pessoas ficam próximas, querendo ou não. E quando o comércio é tão forte quanto o comércio de feira, isso, claro, vai a uma potência maior. Então, basicamente, o que a gente identificou, né, que feira, vocês sabem bem, teve logo no início o funcionamento foi suspenso, mas depois começou a haver uma flexibilização que chegou a abrir até shopping, né, que em muitas cidades da Bahia os shoppings estão fechados desde março, como é o caso aqui de Salvador, talvez abra essa semana, mas ainda estão fechados. Mas enfim, teve até a abertura de shoppings e depois voltou a fechar, né, a ponto de ter decretado até toque de recolher na semana passada. Então, não tem como não associar esses casos, esse aumento do número de casos, justamente à atividade comercial que é tão forte e que é tão interligada não apenas aos moradores da cidade, né? Porque é um comércio que abastece não só a Bahia, né? Mas nosso recorte foi Bahia, mas a gente sabe que o comércio de feira tem um alcance muito maior, né? Uma atividade extremamente importante, claro, como os próprios especialistas ouvidos na matéria falam, né? Claro que tem um impacto forte econômico se você fecha o comércio, mas o que a gente viu, né, nos últimos, principalmente de junho para cá, nas últimas semanas, é que essa abertura, essa flexibilização, ela tem um custo, né? Tem um custo de vidas, um custo de saúde, né? E depois esse custo vai implicar no fechamento de novo, e um fechamento mais drástico, como foi o caso agora, que aconteceu nesses últimos dias, né? Então, toda ação tem uma reação, é basicamente isso. Bom, você falou aí do comércio, que acaba atraindo muita gente. Claro, Feira também é o maior trocamento rodoviário do Norte e Nordeste, e é um polo comercial mesmo para, eu não diria nenhuma micro, já quase que uma macro região. Além de Feira, qual o município da região que você destacaria como ponto positivo ou ponto negativo, e cidades inclusive que têm a própria relação com Feira? Eu não te ouvi no final, perdão, acho que a ligação foi ficando ruim. Você me ouve bem agora?
Agora sim. Só em relação à região, né? Porque você fez um estudo também das cidades, como você falava, que tem relação direta com Feira de Santana, e Feira é um importante polo comercial para essas cidades. Desses municípios, qual que você destacaria como ponto positivo ou negativo das cidades que têm relação com Feira de Santana, mas que vivem situação ou semelhante ou bem diferente do que aqui? Tá. Eu vou pelos dados mesmo que nós temos, porque assim, além dessas cidades eu não teria nem estatística, talvez nem propriedade para falar, mas assim, a partir dos dados e da análise que os especialistas fizeram, eu acho que me chamou muita atenção justamente Capela do Alto Alegre e Pintadas, que são duas cidades que tiveram um aumento em um mês, né, recente, né, de 14 de julho para 13 de, perdão, de 14 de junho a 13 de julho, de mais de 2.000% o número de casos, né, mas não só essas, porque foram mais de 20 cidades, se eu não me engano, 26 cidades entre as 54, ou seja, mais do que a metade dessas cidades, tiveram um aumento percentual do número de casos maior do que o aumento do número de casos de Feira. Porque Feira, assim, teve um aumento bruto muito grande e um aumento percentual também, né, que foi mais de 400% em um mês. Mas teve cidades, ainda tiveram cidades, né, com aumento ainda maior, como é o caso dessas, e muitas cidades que fazem limite. Agora, e na contramão, a gente tem as cidades de Várzea do Poço, que até hoje ela, enfim, até a data da publicação da matéria, né? Hoje eu confesso que ainda não olhei os dados. Mas a gente não tinha tido nenhum registro de Covid na cidade. Era um dos poucos municípios do estado que ainda não tinha registrado nenhum caso de coronavírus. E também de Mundo Novo, que ela estava com 2 casos e um óbito no dia 14 de junho e continuava com 2 casos e um óbito no dia 13 de julho. Claro que aí tem uma questão assim que pode ter a ver com testagem, subnotificação e tal, mas de qualquer forma o que a gente tem de dado oficial é esse, né? Que só tem apenas 2 casos na cidade e esses casos continuaram. Então, pode ser que a gente pode interpretar também que algo está sendo feito lá que está dando certo. Ou a subnotificação é muito grande, mas assim, eu prefiro acreditar que algo está sendo feito e está dando certo, porque eu sou otimista. Mas enfim, isso você teria que olhar também cada cidade e as medidas que estão sendo adotadas em cada cidade também, como é que a população tem reagido a essas medidas, né? Porque como tem uma virologista que nós entrevistamos, que também ela fala isso, né? Não adianta, às vezes, os órgãos de saúde, né, as autoridades sanitárias, a prefeitura, o governo do estado, que seja, o município, né, declarar e tomar medidas se a população não cumpre. A população tem que assumir o seu papel nisso e tem que entender sua responsabilidade nisso. Então, também tem que ver o quanto cada morador, né, e o quanto a maioria dos moradores de cada cidade, o quanto que eles têm levado a sério o distanciamento social, o quanto tem cumprido, especialmente já depois de 4 meses praticamente, né, que muita gente tem começado a querer largar de mão, querer furar e tal. Bom, eu queria encerrar essa entrevista falando um pouco sobre a Thaís, porque me chamou a atenção, né? A produção passou, né? Ela é de Feira também é feirense, enfim, além de colega de profissão, né? Eu queria que você falasse um pouco a respeito da sua trajetória no próprio jornalismo, né? Como foi que foram os seus primeiros passos, quanto tempo que você tem de jornal Correio, e sua relação aqui com Feira de Santana, né? Muito perto de Salvador, hoje acredito que deve viver em Salvador, né? Mas ainda vem sempre a Feira de Santana, ainda tem relação com a cidade, como é que é isso, Thaís? Claro. Eu nasci em Feira, morei em Feira até os 16 anos, que eu estudei aí no Colégio Acesso e depois vim para cá, passei no vestibular em jornalismo na UFBA e vim para cá em 2010, já tem 10 anos aqui em Salvador. Eu entrei no Correio em 2012, já são 8 anos como repórter lá no Correio, sempre como repórter de cidade, né, que é esse enfoque mais local, mas eu faço muita matéria de saúde, de educação, de ciência, que são as coisas que eu gosto mais, meus maiores interesses nos últimos tempos.
E mas assim, continuo indo à feira, claro, minha família toda mora aí, então a relação com feira continua muito forte, né? E todo mundo sabe, a gente tem uma equipe, vou dizer, se chamar assim, uma equipe de feira, natural de feira, grande até no Correio. Tem outros colegas que são de feira e que tiveram caminhos parecidos também. A gente costuma falar que a base de feira no Correio é forte. Na Rede Bahia, né? Porque eu trabalhei um tempo na Rede Bahia, 6 anos, Ana Paula também, aqui na TV Subaia, aqui em Feira de Santana, e pude conhecer muita gente de feira aí em Salvador, né? Nos momentos que a gente ia para aí, né? Por exemplo, a gente tem, por exemplo, a Valma Silva aí no G1, o Eduardo Oliveira na TV Bahia, Karine Simões também na TV Bahia. O núcleo de feira na Rede Bahia é forte, né, Thaís? Não, feira vai dominar tudo. Pois é, e é isso justamente que o pessoal falava, né? Chegava ali no restaurante da Rede Bahia, ficava brincando, o Eduardo Oliveira que brincava muito com isso mesmo. Não, feira vai dominar, aqui é feira, a mesa de feira. Pois é, mas muito bom falar contigo, viu, Thaís? Parabéns pela reportagem, muito legal, muito interessante mesmo, instigante já a partir da manchete, né? A gente vê feira, portal do Covid já chama muita atenção e aí já instiga a gente mesmo a ler a reportagem, muito bem feita, baseada realmente em dados estatísticos. A gente fica feliz de ter também uma colega brilhando aí em Salvador, daqui de Feira de Santana. Muito bom falar contigo, bom conhecê-la e conhecer um pouco mais do seu trabalho. A gente agradece a disponibilidade de falar conosco também e a atenção com a gente, tá bom? Eu que agradeço pela oportunidade, enfim, por ter conversado e conhecido um pouquinho mais de vocês também. Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu, grande abraço. Conversamos então com a Thaís Borges, né, jornalista.